É uma alegria estar aqui com você. Essa é uma iniciativa que eu queria começar falando de onde a gente se conheceu, né? Aham. Eu e você nos encontramos num curso de formação em constelações familiares e você já tinha experiência como consteladora, eu nenhuma. Estava fazendo o curso de formação e você foi a primeira pessoa ali que eu conheci e desde então temos feito essa caminhada juntos, né? Então, vou Aham. explicar para as pessoas que estão lá nos ouvindo que essa live é um pouco consequência de uma outra que eu fiz há um mês atrás, dia 24 de junho, que tratava da sexualidade infantil, com outro constelador, o René Schubert. E uma das perguntas do público, ao final, foi sobre essa questão do abuso infantil, como lidar. E ele começou a resposta dele, ele tem muita experiência como psicólogo nessa área, falou assim, olha, essa pergunta daria uma live, mas eu vou tentar aqui falar brevemente um pouco de como eu percebo isso. E ele fez várias colocações que estão lá no canal YouTube, Rinaldo Almeida Educador, e desde então me deu vontade de fazer, como ele mesmo falou lá, uma live só sobre isso. E me ocorreu justamente fazer essa live com uma mulher, porque né, fica essa coisa eu acho bacana o lugar dos homens falar, mas especialmente nesse tema, eu acho importante a gente trazer uma opinião e o olhar feminino, porque, na verdade, são as grandes vítimas dessa questão. Eu rapidamente vou me apresentar para quem não me conhece, essa coisa né, de onde eu falo. Então, eu sou constelador familiar, sou mediador de conflitos desde minha formação foi em 96. Eu fiz minha primeira formação do século passado, aí que eu vejo que eu já estava na rua. Mas desde então eu trabalho no Ministério do Trabalho a partir dessa formação, a partir desse olhar, tentando levar essa perspectiva de promoção da paz para todos os universos onde eu atuo. Então, a partir disso, eu, dentro do Ministério do Trabalho, dentro da fiscalização, eu tento ter esse olhar e levar esse olhar nas ações que eu coordenei lá. Durante muitos anos, eu fui coordenador. Já há alguns anos eu tenho feito um trabalho voluntário em escolas públicas no Rio, onde eu também levo esse olhar de promoção da paz, da mediação. Inclusive, tem um livrinho sobre isso, que eu estou vendo ele aqui no fundo do meu livrinho, ao lado do livro do Bert Hellinger, tem o livro Mediações Sistêmicas nas Escolas, que é também a partir dessa experiência, que esse é um tema surgiu muito lá, porque o meu trabalho é dentro de um projeto chamado Projeto Girassol, que é uma ONG que há mais de 20 anos oferece atendimento psicanalítico para crianças e adolescentes em escolas públicas do Rio. Eu não sou psicanalista, mas ofereço lá algumas oficinas coletivas, né? A gente bota as turmas sempre em rodas para abordar as temáticas, e esse tema do abuso, infelizmente, aparece com muito mais frequência do que algumas pessoas poderiam imaginar. Então, eu também venho aqui desse lugar e também, é importante dizer, sou pai de um adolescente de 15 anos. E eu acho que por hora é isso, Rô. Passo a palavra aí para você se apresentar. A gente tem esse desenho da live, que é um toque-toque tem conflito aí, onde a gente tenta trazer casos bem concretos de conflitos e olhares, como a gente pensou junto, né? Um novo olhar sobre essa questão do abuso e do assédio. Seja muito bem-vinda conosco aqui. Muito bem. Primeiro, uma alegria que a gente possa, nesse momento, fazer esse trabalho, né? Essa conversa. Como você disse, tudo isso iniciou lá atrás, na nossa formação com
Bert Hellinger, e me lembro como hoje, quando a gente terminou e no intervalo nós fomos almoçar juntos lá naquela esquina, você todo carioca, né? Eu paulista, você ainda estava com gesso, lembra disso? Então, muito tempo passou, a gente trilha aí caminhadas paralelas, né? Sempre com esse olhar mais amoroso, mais afetuoso, como você diz, como lidar com os conflitos de uma outra maneira, né? Sobre um outro ângulo. Bom, eu conto um pouco aqui de mim. Eu sou psicoterapeuta com especialização em análise do comportamento pela HUSP, onde eu pude aí ter trabalhar dentro do hospital por algum tempo com crianças, né, que eram recebidas e que eram aí que tinham todo o cuidado com relação a vítimas de abuso. E aí eu fui fazer a formação em constelação sistêmica familiar para ampliar esse olhar, para olhar um pouco mais adiante, né, o que é que acontece nas famílias, o que acontece com cada um de nós, com nossas histórias de vida. E aí fiz a formação também na escola alemã, assim como você, fomos para o training camp na Alemanha. Então, isso tudo a gente vai olhando, esmiuçando devagarinho, com uma lupa, e as coisas vão ficando mais claras, e parece que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, mais a gente quer saber, né? Mas a gente precisa olhar e aprender de um lugar de muita humildade para que a gente possa realmente estar aberto, né, para esse campo. E aí fui olhar também para a Somatic Experience, que lida com os traumas, né? Todo o histórico de trauma que a gente carrega desde a nossa vida intrauterina, às vezes antes e durante todo esse percurso. Então, também é uma alegria e adorei esse tema, porque, de fato, é um tema de muito tabu, né? Se tem muito receio de falar sobre abuso, sobre assédio, né, nas famílias, como é que isso é tratado, como é que se trata, né, o que acontece ali, a palavra sexo, ela é também sexo, sexual, tudo isso é envolto em muito cuidado, né, às vezes, e por baixo do pano acontecem coisas ali muito difíceis, muito traumáticas e que não podem ser vistas. Então, essa conversa é um pouco trazer à luz, né, trazer um pouco de um caminho, um cuidado, um olhar, como é para lidar com essa situação de uma maneira um pouco mais focada, amorosa. Então, super obrigada pelo convite. Beleza, vamos lá. Realmente, particular para um homem, é um tema desafiador, né? E eu acho que essa perspectiva de muita humildade é o que me faz ter a coragem de estar aqui, porque é um lugar de falar um pouco, né, a partir dessa mediação. Será que a mediação, esse olhar da mediação, pode ampliar a perspectiva de solução para algo tão doloroso, muitas vezes traumático? É nesse lugar de humildade que você lembrou bem, que tem sido sempre as minhas manifestações nessas lives, né? E o lugar da mediação já começa pelo próprio desenho da live, né? Nós pensamos juntos as perguntas, o título, e aí foi muito bacana, porque a partir dessas primeiras perguntas que nós colocamos lá no flyer de divulgação, já vieram reações de pessoas fazendo relatos, o que mostra como esse é um tema que é importante de a gente trazer para além da superfície, né? Trazer para olhar para ele, né? Então, vamos daquelas perguntas que a gente pensou. Eu vou ler aqui, né? A quem posso pedir ajuda no caso do abuso? Qual a diferença entre culpar e responsabilizar o outro? O que fazer se me sinto culpado? E aí, junto dessas perguntas, eu já trago uma das reações aqui que nos chegou. Sinto muita raiva da situação de abuso que vivi na adolescência e não suporto a ideia de pensar que algo possa acontecer com uma amiga ou parente. Logo me disponho a querer chamar a polícia, denunciar, achar culpados. Há outra maneira de fazer isso? Eu queria fazer essa fala inicial,
a respeito, entre essas perguntas, né, o tema da nossa live, abuso, assédio, um novo olhar. Então, para mim, como homem, olhando em perspectiva a maneira como a própria sociedade, as mulheres principalmente, têm se colocado em relação ao abuso, a gente percebe, com muita alegria, no meu caso, como existia um antigo olhar, que ainda é presente, mas um olhar onde a questão do abuso era um tabu. A pessoa que eventualmente denunciasse isso corria o risco de ser vista pela sociedade como algo que não tinha muita importância, ou como algo que talvez ela também tivesse alguma culpa, sobre isso, né? Mas eu já vejo, esse é um olhar antigo, né? Eu acompanho aí, principalmente as gerações mais novas, onde já se tem toda uma coragem de dar um passo adiante, e a colocação aqui dessa pessoa que falou, né, que sente raiva e já se dispõe aí à polícia para, né, para dar visibilidade ao fato, já é um novo olhar. Né? É um olhar que eu acho que eu vejo essa nova atitude como um grande avanço no sentido de, em primeiro lugar, tirar da invisibilidade. Eu acho que a gente avança na sociedade exatamente, em primeiro lugar, tirando desse lugar do que não é visto e do que, né, para que, no mínimo, você crie um movimento daquele que abusa de que ele não está mais tão protegido como antes. Ele pode até continuar tendo esse tipo de atitude, mas hoje os homens, as pessoas abusadoras, já pensam duas vezes antes de fazer isso, porque já tem, primeiro, toda uma estrutura jurídica, judicial, ainda longe de funcionar bem. A gente sabe como é complicado. Você ir até uma delegacia, você se expor e tudo mais, mas já é uma coisa que possivelmente as nossas mães, as nossas avós sequer imaginaram. Não tiveram. Não. Então, já estamos dentro de um novo olhar. Mas eu acho interessante essa perspectiva que a pessoa que nos coloca, que ela fala, no final, há outra maneira de fazer isso? E aí eu trago um pouco esse relato que eu vi numa das escolas onde eu atuo, onde a menina, uma das adolescentes, trouxe esse tema do abuso. Ela mora numa comunidade carente, né, numa favela, no Rio de Janeiro. As pessoas incentivaram ela, não, nós vamos lá, você vai para a polícia, porque tem que fazer, tem que denunciar e tal. E ela fez isso. Só que aí ela teve que fazer isso uma vez, às vezes tem que fazer uma segunda, às vezes tem que fazer uma terceira. Em cada uma dessas vezes, ela ficava exposta a isso. Essa informação chegou lá na favela, porque, né, a notícia se espalha. Na minha perspectiva de mediador, eu sempre comento que a gente, como ajudante, o Bert Hellinger tinha uma expressão que me agrada, que é essa coisa do a sua ajuda, ela é cara ou ela é barata? Né? Então, às vezes, uma pessoa pode ajudar simplesmente falando para ir na polícia, mas quem vai pagar o preço dessa atitude não é o ajudante. Sim, então, talvez, essa pessoa só manda para a polícia e vai embora. Né? Pois é, uma alternativa, sem querer tirar o mérito de colocar a questão da polícia como uma alternativa legítima e importante. Com certeza. Mas eu acho que existe também uma possibilidade do ajudante, seja um mediador, seja uma professora, seja uma psicóloga, ela, antes de dizer o que fazer, de pegar, vamos na polícia junto, que é o relato aqui, também pensar junto quais são as consequências de cada um desses atos.
e, no meu caso, como mediador, numa escola pública, ter sempre em mente que o meu objetivo é proteger a vítima. Agora, não cabe a mim, como mediador na escola, ser eu a acusar esse pai ou esse abusador. Existe um juiz para isso, existe um delegado de polícia para isso. Essa vítima tem que ser protegida, essa pessoa assistida, né? Que ela seja, responsabilizada, mas simplesmente, né, levar a polícia e incentivar essa coisa não necessariamente seja a única solução, né? Ampliar as possíveis soluções, sem imaginar que uma é certa, outra é errada, para que a pessoa, que é quem vai pagar o preço da escolha, possa tomar essa decisão do que fazer diante dessa tragédia, acolhida, em primeiro lugar, protegida, né? E, de alguma maneira, ela perceba as consequências disso e possa tomar uma atitude que lhe faça seguir em frente. Né? Seguir em frente no sentido em que... e esse é o mais difícil, né, Rô? Porque receber muitas vezes essa coisa do abuso, às vezes vem de um avô, às vezes vem de um primo, às vezes vem de um filho, vem de uma pessoa que é muito ali íntima, né? Então, como lidar com isso? Quer dizer, eu acho que já falei muito, eu queria te ouvir. Muito bem, deixei você falar aí, Enfim, cada caso é um caso, né, Rinaldo? E aí eu vejo que, assim, nesse caso que você conta, uma garota adolescente de 14 anos, né, era mais ou menos essa a idade. Então, 14, 15 anos, que ela já tem aí, né, espera-se talvez que ela já tenha aí possibilidade de diante dessa situação, ela possa escolher, porque, claro, talvez ela possa ter como ajuda ir para a casa de uma tia, ir para a casa de uma avó, para onde essa criança, essa adolescente, né, vai ser levada, porque, claro, continuar nesta casa sobre este abuso é impensável, né? Dentro desta comunidade onde você fala que ela por 3 vezes, né? Sofreu uma situação, vai até a polícia, e aí tá bom, é acolhida, volta para casa, acontece de novo, ela vai. Então, assim, como é que se resolve isso, né? Qual é, de fato, porque aí tem uma vítima, tem alguém que está em sofrimento, tem uma sociedade que já está fazendo parte disso tudo, né? Tem lá a comunidade, olha ela, puxa, mas sei lá, também ela anda, ela é meio saída, né? Olha a roupa que ela usa. Então, essa pessoa começa a ser, inclusive, responsabilizada, né? A vítima, muitas vezes, passa a ser culpada, né? Também como é que ela é vista quando é um padrasto, né? Que é o que a gente mais vê também. De que maneira essa garota pode ser acolhida, né, na sua história e que ela possa ter aí um lugar de confiança para que ela possa chegar, porque senão estresse pós-traumático para a vida toda, né? Não é fácil. Lidar com situações de abuso trazem muita vulnerabilidade. E principalmente quando esse abuso acontece com alguém, né, como o seu pai, que era alguém onde é a garantia da confiança, né? A garantia de um lugar seguro. Então, é muita vulnerabilidade. É realmente, e para a vida futura, quais são, né, os sintomas, o que é que fica aí de resquício, o que é que fica como trauma, como é que essa criança, né, como é que essa garota vai, como você disse, seguir, olhar para frente, seguir adiante com esse histórico, né? Então é preciso olhar para tudo isso, olhar para a raiva, porque, claro, diante de uma situação assim, a gente fala de uma situação de perigo onde a gente luta, foge, né, ou congela. Diante de um assédio desse tamanho, ela estava praticamente congelada, porque, primeiro, quem é que vai acreditar, né, nela? Essa é a principal característica das situações de abuso. Quem é que vai acreditar em mim? Sou eu falando, tem sempre alguém superior, né, onde... mentira sua, eu nunca te fiz nada, foi você que se ofereceu, né? Enfim, tudo que vem aí no entorno para lidar com essa situação. Mas eu fiquei curiosa, porque quando você disse isso, né, no caso da mediação,
Nesse caso, ele foi levado para a escola, é isso? E aí você foi chamado lá para Não, não, mediar não. essa situação? É. Não, esse tipo de atendimento se dá pelas psicanalistas, um Tá, que atendimento chegaram até individual. você. O que a gente faz é um sentido preventivo de fazer Uhum, numa a roda de prevenção. conversas, né, quais são as, as, as possibilidades de Uhum, ajuda entre as colegas, né? sim, No sim. sentido de também ouvir delas, né? Como elas podem fazer isso. E aí a live aqui é um pouco para pensar junto que tipo de Sim, orientação a gente pode dar. fico aqui, ó, né, com essa situação, porque, claro, tudo isso, de algum modo, funciona, né, nesse lugar. Eu acho que essa prática, isso que você traz, dessa conversa, de trazer os adolescentes para essa roda, para que eles possam falar a sua maneira, né, do que acontece com todo cuidado dentro desta casa, porque tá bem, nós estamos falando aí esse caso que você trouxe de uma comunidade, né, de uma família desestruturada, mas isso acontece de A a Z, né? Só que aqui fica mais visível e aqui tem toda uma comunidade, tem um grupo aí que vai à frente para tomar uma iniciativa para acolher. E aqui, em outras camadas, isso é super abafado, né? Isso acaba vindo para o consultório, né? De uma forma muito velada, com esse adolescente ou essa criança com uma série de sintomas e com muita dificuldade dos pais poderem falar sobre isso, e a gente vai ali devagarinho, né? Num trabalho de reconstruir, de juntar, de fazer um quebra-cabeça, para poder lidar, porque assim, quando você está na sua casa e ali é um mundo de agressão, de más palavras, agressão física, agressão verbal, é, puxa vida, como é que você se retira de tudo isso, né, para olhar para eles, e ok, eles são os pais certos, está tudo certo, mas como é que fica aqui dentro para que você possa olhar para o teu futuro, encarar os teus estudos, né? Aí você vai acompanhar quais são, como é que vem como resposta a isso tudo? Não vai bem, né? Não vai bem. Como é que você pode estudar? Como é que você pode ali? Que estrutura? A gente está vendo isso agora no meio dessa pandemia, né? Com todo mundo confinado em casa, não dá para estudar, não dá para a mãe trabalhar, porque de repente, como é que ela, como secretária ou como uma agente, enfim, como é que ela está ali na tela trabalhando, e aí vem aquela criança pequena, porque o pai não pôde cuidar, o irmão que não consegue estudar, a mãe que tem que acompanhar. Então, com a pandemia, eu acho que a gente também pôde olhar de uma forma mais cautelosa para essa presença do pai e da mãe nas relações, né? No cuidado com os filhos. Então, como medida preventiva, seja para isso, seja para qualquer outra coisa, né? Seja para ficar atento a esse filho, porque é muito comum ter filho dá trabalho, né? E ter filho custa, demanda tempo. Você sabe, você tem uma adolescente aí. Então, muitas vezes, é muito mais fácil. Puxa, eu estou tão atrapalhada, eu estou tão não sei o quê. O carinha tem 5 anos e ele já tem um celular. Deixa ele se divertir. Ele está chorando porque ele está angustiado com alguma coisa, ou porque ele está chateado, algo não está bem. Porque, claro, quando uma criança chora, não é manha. Alguma coisa ela tem. Né? Ela pede por algo, mas é mais fácil dar o celular porque, putz, que saco, chega de mimimi, né? Eu tô com a minha cabeça estourando, né? E aí, ou então o computador, os jogos, qual é o uso dessa chupeta, né? Que é dada. Ou muitas vezes aquele adolescente tem 17, 18, 20, está lá no quarto e está ótimo, porque ele está trancado no quarto e ele está ótimo. Está tudo bem com ele, ele está lá no mundo dele, só que não, né? Ali tem milhões de coisas. Então, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos, trazendo eles para perto, quando a gente se dá conta da gente, né? Eu adoro essa imagem, quando a gente, da aeromoça, quando começa a dar os sinais todos lá, né, no avião, quando cai a máscara, não adianta você pegar a máscara e botar na criança, porque você vai ficar sem, desmaia e você não tem como cuidar dessa criança, né? Ou seja lá de quem for. Então eu preciso buscar ajuda, né? A mãe, o pai, como é que ela faz isso?
né? Ok, quem tem algumas outras possibilidades pode ir em busca disso. Agora, o que eu tenho visto no Brasil, e é assim, é uma alegria quando você fala como é que os movimentos, né, têm crescido, como é esse olhar para as mulheres, né? E eu gosto muito da ideia de mulheres que ajudam mulheres, não como mulheres feministas que estão lá defendendo, tarará, também, tudo bem, cada um no seu lugar, mas eu gosto muito da ideia das mulheres que olham para outras mulheres, né? Porque nessa questão do abuso, a gente vai ver muito mulheres julgando, mas você viu o short que ela estava usando? Você viu que roupa ela também, vou te falar, ela é meio saidinha, né? Acontece, ver com a fulana não acontece, porque fulana não é assim, porque então, como lidar com essas questões de abuso quando as próprias mulheres, né, entram com um julgamento muito grande. Então, de início, como a gente poderia, se você vê aquela pessoa numa situação de dificuldade ou que ela não está muito bem, que foi um pouco que eu te falei antes, é muito diferente, né, esse olhar quando o vizinho, né, abusou da minha irmã. Vamos linchar, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. E é isso que a gente vê muitas vezes. Agora, quando é o meu irmão que abusou da vizinha, vamos esconder, vamos tirar de cena, peraí, não vamos, deixa disso, não faz isso aqui. Então, se sempre esses dois pesos e duas medidas, né? O que é meu e o que é do outro. O que sou eu e o que é o outro, né? Então, de que maneira a gente pode... Eu tenho visto que, de algum modo, essa pandemia e essa quarentena tem nos devolvido a humanidade, né? A gente tem experimentado, experienciado cada vez mais olhar para o outro, porque agora se eu não quero usar máscara, tudo bem, né? Ok, mas eu vou causar um mal e causar um dano ao outro. Então, também que esse olhar possa ser ampliado. O que eu posso fazer, se estamos todos juntos, né? E, de novo, nessa pandemia, a gente tem uma clareza muito grande disso tudo. Você pode estar aqui, você pode estar na França, na Bélgica, pegou todo mundo. Então, como é que, a partir do meu lugar, eu posso ampliar para dar um lugar para essa pessoa aqui, para ter uma ajuda? Como é que nós, como as mulheres podem atuar, né, nesse sentido? Como você disse, que é difícil para os homens vir para este lugar, né? Que aí, quando se fala de assédio, de abuso, opa, peraí, né? Os homens ficam fora disso. E se a gente vai olhar para esse... porque às vezes é a lotação que é muito cheia, é o ônibus, sei lá, é a rua que estava escura. Não, isso começa em casa. E eu acho que tem um outro lugar que também é de muito cuidado, das mães de meninos, sabe? Mães de meninos, como é que ela pode? Porque eu também vejo muito isso no consultório, né? As histórias, que me encantam as histórias de vida. Aquele garoto que ele fica irritado, então ele xinga a irmã, ele trata mal essa irmã menor, ele até dá uns tapas nela. Isso tudo é consentido dentro de casa. Então, já neste momento, né, ele é mais velho, ela está irritando, ela é uma chata, e aí até teve um caso que eu pude lidar com isso, porque ele era um garoto que estava muito irritado, um adolescente que estava muito irritado com a irmã, e ele dizia, ela é uma chata mesmo, eu não quero ela no meu quarto, eu não quero ela na minha casa, eu quero que ela morra. E também, aí a gente vai lidar com uma série de outras coisas, né? Que começam muito lá atrás, quando a chegada desse filho único, que chega uma garota, como é que é isso? A atenção dos pais, como é que os pais podem olhar, né, com cuidado para cada um dos filhos? Às vezes acho que a gente fala isso de um lugar também meio utópico, né, porque, sei lá. Agora, quando ele pôde olhar, que eu perguntei para ele, e se alguém batesse na irmã dele, o que aconteceria? Né? E aí ele disse, nossa, eu quebro, eu encho quem seja lá, quem for, né? Eu falei, mas e por que você pode bater? Porque se você está ensinando para ela que quando você vai para cima dela, quando você pode machucá-la, ela também vai ficar nesse lugar de pouca defesa, né? Que movimentos ela tem. Não é o caso de você mostrar para ela que ela não pode, né? Que ninguém pode pôr a mão nela,
que ela pode se defender e que você aí é alguém com uma presença mais forte, que vai poder dar esse apoio. Então, para mim fica muito claro também todo esse movimento, né? Onde começa em casa, nas mínimas coisas, né? Começa nesse pai, como é que esse pai trata a mãe, né? Se ele é um pai agressivo, se ele fala más palavras, se ele, enfim, como é? E essa mãe também, essa mãe que fica mais submissa, como é que a gente pode ensinar as nossas crianças a se defender, né? Então, tá bem, aí tem, dentro da escola, tem cartilhas, né? A gente falou essa semana, veio lá um vídeo super legal de Portugal, né? Onde se ensina as crianças a ter cuidado, como é que elas podem prestar atenção, como é que elas podem perceber situações de perigo, tem as conversas. Agora, eu acho que é fundamental que esse tema do abuso possa ser tratado, né, em casa, na escola, que a mãe possa conversar. Eu acho que falta proximidade, né? Falta acolhimento, né? Porque, na verdade, quando uma criança é abusada, seguramente ela não foi vista, ela não foi cuidada como ela deveria ter sido, né? Faltou cuidado aí. Qual a diferença do abuso e do assédio, né? Se existe uma situação onde duas pessoas em situações distintas de vulnerabilidade, mas mesmo entre um primo mais velho, 5 anos do que o outro, 6 anos do que o outro, né, tá fazendo alguma situação ali para o seu prazer próprio, né? Sem o consentimento do outro, ou aproveitando-se da ingenuidade do outro, me parece que seria talvez algo mais na linha do abuso, né? E a gente vê muitas vezes nas festas, eu sou muito envolvido no Carnaval do Rio, e a gente ouve relatos muito frequentes daqueles caras que botam um Boa Noite Cinderela ali na bebida, para a menina dormir, e aí ele, de alguma forma, ali, ou dormir, ou ficar meio grogue, e ele aproveitar dessa vulnerabilidade. Então, me ocorreu como talvez uma ideia assim, para a gente pensar como uma divisão, e existe uma situação que também é de muito desrespeito, também é inaceitável, também tem que sair do lugar da invisibilidade, também pode ser levada à polícia, também pode ser levada à justiça, mas que existe ali, talvez, uma coisa menos desequilibrada. Estamos falando mais de assédio. E aí eu vou falar aqui um relato de uma das pessoas. Sou assediada diariamente pelo meu chefe, mas temo pelo que pode acontecer se eu o denunciar ao RH, pois preciso do emprego e sinto receio de que a equipe se volte contra mim. Existe uma saída para o meu caso? Ou outra pergunta, o que fazer quando a pessoa que te assedia é o queridinho da equipe de trabalho? Então, é muito legal que para isso eu tenho a resposta. Mas vou voltar antes no que você disse, né? Desse olhar que esse olhar sistêmico, mas que isso não seja como porque eu não acredito, né, em varinha de condão, em magia, enfim. Tem algo aí, tem alguém que está absolutamente machucada, né, em sua essência, e qual é o caminho que essa pessoa vai ter que percorrer? Porque tá bom, naquele momento ela até pode dizer, tá bom, tá certo, tal, mas ela vai embora dali e ela tá absolutamente devastada, né? Então, qual é o apoio psicológico que tem para que essa pessoa possa, né, no seu tempo e olhando para tudo isso e aí lidando com a raiva, porque a gente fala também, né, do que fica, porque é um evento traumático. Então, o evento em si, mas o que ficou de resíduo em mim que eu preciso botar para fora? De que maneira eu vou botar isso para fora?
né? Como é que eu vou lidar com essa história? Então, eu acho sim que isso é possível, desde que a gente... Eu acho maravilhoso esse trabalho dos mediadores, né? Que podem... Já é um grande passo dentro desses processos, mas eu acho que é preciso um apoio psicológico para esta pessoa, para que ela, aí sim, ela possa, né, ir para a vida dela, continuar, né, fazendo o que lhe der na cabeça, mas a partir de de um lugar onde ela possa ter validada, né, a sua... Né, onde é que isso vai... Porque senão isso vai para onde? Vai para um vício, vai para uma doença, tudo isso que eu... Como é que eu engulo isso tudo? Porque então eu tenho que engolir esse sapo todo, tenho que ficar... Isso, né? Para onde vai esse negócio? Eu preciso dar vazão para isso. É algo que ficou, é uma marca muito profunda. Quando a gente fala, né, do que é que eu faço depois de sofrer um abuso na infância, como é que essas pessoas chegam, né, na idade adulta, como elas chegam, que a gente aí depois volta nisso. Vou falar dessa história do assédio, né, que claro, que uma pessoa adulta que está dentro de uma empresa, como é que ela pode resolver essa situação? Foi maravilhoso, porque então esta pessoa, ela não tinha, ela estava num processo terapêutico, está num processo terapêutico, vivenciando todas essas questões da pandemia e também lidando com o medo de estar, né, no meio desse vendaval, e começou a sofrer muito com um assédio de um colega de trabalho. E como é que, então, vou falar para o RH, e era bem isso, ele é o queridinho de todo mundo, né? Como é que eu vou fazer? E a gente junto encontrou uma saída, né? Nós conversando, trabalhando isso, por isso que eu acho que é importante essa validação de ter alguém que possa acompanhar essa pessoa nesse movimento, né, de que ela possa buscar, que ela tenha ali estratégias, né, e que ela possa ter recursos para, porque tem, né, mas que ela possa trazê-los para lidar com essa situação. E ela então, um belo dia, chegou para ele e disse: olha, eu não estou gostando nada do seu comportamento. Eu não quero que você me trate dessa maneira. Eu não entendi por que é que você acha que você pode me tratar assim. E assim, por favor, vamos parar com isto aqui, senão eu vou ter que tomar outras providências, né? Pouco essas. E ele simplesmente parou de olhar na cara dela, como ela disse, ele parou de incomodá-la. E aí o que aconteceu? De algum modo, essas pessoas também escolhem alguém que está muito vulnerável, né? O que eles pensam que está vulnerável, porque aí também é uma maneira de, né? O que é assediar, né? É ir para cima, né? É ter prazer de algum modo, inclusive, com essa vulnerabilidade, com essa pessoa que fica vermelha, com o fato dela ficar sem graça, né? E aí, imagina, ele se enche feito um pavão. Então, eu achei que isso foi muito incrível, porque ela pôde buscar, sim, mas depois de trabalho, sabe? Depois de olhar, de chorar muito, né? Não vou falar com a minha mãe, se eu falar isso para minha mãe, ela vai ficar perturbada, porque já sabe que ela está preocupada, eu não quero levar mais essa preocupação, eu preciso da grana para pagar a faculdade. Então, é a partir de um lugar, né, do que é que eu posso fazer. Né? Só que eu penso, agora também tenho achado maravilhoso, né? Com toda a pandemia, também ficou claro quanto as pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, né? De um acompanhamento para lidar com tudo isso que está surgindo, muitas vezes gratuito. Incrível, incrível, porque eu não acredito que a gente possa desenrolar, sabe? A vida é como uma cesta cheia de novelos, né? Todos emaranhados ali, por diversos temas. Então, a gente vai fazer esse lugar de pegar aquele tema e achando, quando você consegue, né, você já sabe qual é a dinâmica para enrolar esse novelo todo aqui com relação a esse assunto, você já tem aí, né, uma série de habilidades e de recursos para que você aprenda a lidar. Então, se espera, né? Mas viver é isso, é desafiador. O tempo inteiro a gente tem que ir buscando se alinhar, mas eu acredito muito que não dá para fazer isso sozinho depois de viver uma situação, né,
de abuso, nem de... dependendo do que é, né? Difícil mesmo. Eu honro aqui o trabalho lá do Projeto Girassol, que há 20 anos... Maravilhoso. A Solange Cantanhede é uma pessoa, e várias pessoas que estão aí fazendo isso há muitos anos. Felizmente, a gente sabe que algumas pessoas não conseguem ter acesso a isso, né? Mas eu concordo contigo acho que o que a gente pode fazer porque também tem muitos atendimentos gratuitos, e aí poder divulgar isso. Pô, eu consegui aqui acessar o site nosso, tem 1 milhão de pessoas aqui. Deixa eu tentar dar uma lida aqui nas mensagens, ó. Fabiana, agradecer aqui, então vou fazer isso desde o início, né? Fabiana, Gabriele, Liliane, Fabiana minhas lindas, bem-vindas! Rosana Aparecida, Thalita, Carla Burg. Thalita Almeida falou que a mãe que muitas vezes é conivente e ainda coloca a culpa na própria filha. Exato. Vamos lá, quem mais tem aqui? Tem uma pessoa que muitas vezes a criança se sente culpada por acontecer isso, não sabe como lidar. Essa questão da culpa é a primeira preocupação, né? Sim, é uma das primeiras. A culpa é uma constante, a Fabiana falou, a Aline falou sim, e vai para as escolas também, casos que nem sequer imaginamos e temos que aprender a lidar com esses sintomas que vão aparecendo na criança. Rosângela, isso acontece em todas as camadas, só que na comunidade é mais escancarado, ela comentou aqui. Roberta Machado, mandando boa noite. Por causa do abuso, sinto bloqueio afetivo até hoje. Tenho perguntas. Muitas mulheres conseguem ter uma relação de relacionamento afetivo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para ler a primeira. Por causa do abuso, sinto bloqueio afetivo até hoje. Tenho perguntas. Muitas mulheres conseguem ter uma relacionamento afetivo após traumas, outras não. Vou deixar para você responder. Eu vou ler primeiro e depois você responde. Pode ser? Pode ser, você volta para lembrar. Essa da Fabiana. Parece que não existiram os mesmos direitos para as imunidades. Ela fez aqui depois ela corrigiu, para as comunidades. É verdade, a gente vive num país, infelizmente... Desigual, absolutamente desigual. A Vânia comentou exatamente, Aline, muitas vezes elas dão sinais claros e a nossa percepção quanto a isso faz uma diferença enorme. Sempre culpando quem já carrega a culpa nas costas, né, Rô? Falando aqui para você, muito. Aline, a permissão ao menino, homem, ser o pegador, o mulherengo, e aí tem a ver com aquilo que você falou, né, da responsabilidade das mães também, dos pais também. Eu acho que é importante... Sim, mãe de menina tem mãe de menino. Tem uma responsabilidade enorme os pais, de como educar. Não estão lá, e aí, muitas vezes, a mãe colabora com isso. Mas a figura do pai, a gente sempre fala nas constelações de verdade, como é importante, né? Você também, enquanto mãe, não atacar esse pai, falar que o pai era um pegador, também não adianta acusar o pai disso, daquilo, porque a criança tem uma lealdade inconsciente com esse pai, e quando ele vai ficar mais velho, ele acaba, muitas vezes, reproduzindo tudo que a mãe ensinou. Se meu pai é um pegador, eu quero ser também, né? Porque tem essa relação aí de herói. Às vezes a coisa acontece no plano inconsciente. Thalita, Roberta, importantes reflexões. Rinaldo, como educador, o que você sugere ser usado na escola para trabalhar com questões de abuso dentro do nosso papel de educador? Acho que eu já falei aqui. Como educar as filhas para que elas tenham poder para dizer não ao agressor. Eu acho que tem aquilo da gente... Bom, vamos fazer as perguntas, depois a gente no final, senão a gente não consegue avançar aqui. Tá bom, vamos lá. Um assunto tão importante como o abuso, é o único homem, e o único homem presente é o que nos fala. Quando, ao meu ver, deveriam ter muitos homens aqui. O assunto é importante, o único homem presente é o que nos dá. É importante termos mais homens participando disso, né? Lógico. É um lugar mais arriscado para nós homens, né? Mas eu acho que é um lugar... Mas acho que a gente volta para o que você falou. Eu acho que a gente está aqui aprendendo, e falar bobagem faz parte, né?
às vezes, tem os nossos resquícios de machismo, e eu não nego que os tenho. Então, eu me coloco nesse lugar de poder dizer e ouvir e aprender com as críticas também, né? Aline, são chamados monstros da própria criação, comentário aqui, acessórios Três Irmãos. Aline, sair do lugar de vítima não deve ser tão fácil também, vista a dor que a pessoa sente, a negação do fato por parte da sociedade, corporação, família, engolir essa dor e ser como herói é duro. É aquilo que a Rosângela falou, muitas vezes se faz necessário, dependendo do trauma, a gente buscar esse apoio, né, da psicologia, o apoio, quando não é possível, das amigas, quando não é possível, das mulheres, quando não é possível, dos amigos homens. Aline Grenfell, é difícil usar isso na prática, sem o acompanhamento terapêutico, aquilo que você disse. Sair dizendo que o ato me fez forte e aprendi com isso, é quase um insulto para quem sofreu o ato. Um atendimento adequado, um apoio e olhar sistêmico, isso é possível, mas sozinho, difícil, viu, Aline? Muito difícil. Isso mesmo, Rosângela, que você falou exatamente isso. Um caminho bem difícil, que tem que ser trabalhado arduamente com apoio. Laura Carmona concorda totalmente. Aline, perfeito. Você aqui ressoou, foi acompanhado por uma pessoa que, de fato, ajudou a alcançar essa força. Perfeito. Aqui terminamos. E agora, a partir de agora, eu estou conseguindo ler os comentários sem aquele eco horrível que no início. Muito. Eu primeiro digo assim, a gente fala de um lugar, né, onde a terapia é algo que não é barato e tudo mais, mas está cheio de terapia gratuita, principalmente agora, e a gente não vê filas para que as pessoas busquem isso, né? Porque a gente também vai falar de um outro lugar, que é o preconceito. Eu não sou louca, eu não estou louca, né? Como é visto dentro da família que alguém possa falar do que arde aqui dentro, né? Do que queima. Porque, peraí, que fraca, sinal de fraqueza. Para muitas pessoas, isso é um sinal de fraqueza. Então, também a gente escuta, quando você fala desse adolescente, né, dessa pessoa que está aí dentro desse contexto da escola, e que ele tem que ir para frente, não é que ele tem, ele vai. Né? Ele vai porque um dia, o dia anoitece e amanhece, ele vai, e vai. Né? Aí tem toda essa ajuda que existe aí com esse olhar desse trabalho, por exemplo, falando desse trabalho mesmo, né, que você acompanha aí, mas a que preço, né? Chega lá na frente, a que preço? É muito comum a gente também ouvir os pais dizerem para os filhos, né? Os filhos trazem esses relatos para sessões do tipo, poxa, meu pai fala que ele não passou por nada disso e ele foi adiante, que a vida dele andou, então que ele não vai pagar terapia, que ele também não vai pagar o curso que eu quero fazer de faculdade, ele não vai fazer nada disso porque ele carregou pedra, ele fez não sei o quê, ele fez... Bom, e essa criatura chegou como? Né? Muito provavelmente tem diabetes, pressão alta, né? Tem uma angústia que não se aguenta, uma depressão. Quais são os sintomas? O que é que tem dentro dessa mochila aqui atrás, né? Que ele passou a carregar? Então, legal, você vai para frente sim, com toda certeza, né? Muitas vezes se cortando para aliviar a dor, muitas vezes fumando uma coisinha, bebendo outra coisinha. A gente vai olhar para o número de pessoas, né, que são alcoolistas ou que são alcoólatras. O que eu faço para preencher esse vazio e para me deixar assim, inebriado da minha vida que pesa tanto, de tudo isso que eu não consigo dar conta. Né? Então, a gente fala de dores muito profundas, que, de fato, a vida vai andar. Né? Agora, se é possível, com esses adolescentes, com essas pessoas, que se dê esse contorno, que se possa falar, né? Que eles possam falar do sofrimento, que ali tenha um ambiente dentro desses grupos, como é esse que você estabelece, e como os que eu faço, que tenha ali um lugar de confiança, que seja estabelecido um vínculo, né? Para que as pessoas possam falar mesmo, olha, tá difícil lá em casa, não estou aguentando, poxa, cara, peraí, olha, né? Aí o outro fala, putz, para mim também, semana passada estava terrível, mas essa semana melhorou. Enfim, quais são as trocas possíveis aí, né? De novo, a gente vai recorrer para esse lugar do amigo, né, desse vínculo, como propor estes vínculos, como é que isso pode ser estabelecido,
né? Mesmo dentro da família, porque o que a gente vê é quando alguém realmente tem que ir para um demora tanto tempo para chegar, para lidar com algo que está ali num sofrimento, numa angústia muito profunda, que isso começa a explotar e às vezes tem que ir mesmo para tomar um medicamento psiquiátrico. Aí piorou, né? Porque aí realmente é um trauma. É retraumatizante pensar, não, como eu cheguei nisso, por que a vida me trouxe para isso? Então, claro, eu concordo, não é só a terapia fazendo aqui uau, é a terapia que salva. Não, tem muitos caminhos. Outro caminho que eu vejo que funciona muito é a religião. A religião, né, acolhe. A religião, as pessoas conseguem, ela não tem para quem falar, ela consegue ir lá para a igreja, é acolhida, tem um pastor que tem esse papel paterno aí muito forte, né, onde ele vai ouvir, se ele ouve, ele ainda depois tem ali outras pessoas que dão essa contenção, se está legal, vem uma pessoa na sua casa, então assim, que força tem a religião em tudo isso? E a gente num país, né, absolutamente né, religioso, de várias, né, com várias religiões aqui, como a gente busca, né, como o brasileiro tem fé, como ele vai buscar ali e aquilo vai dar certo, né? A vida vai seguir adiante, Deus vai ajudar. Então, o que tem aí, né? Então, realmente eu penso, mas nos casos de abuso, principalmente, falando deste lugar de mulher, né? E falando também da escuta, uau, é muito difícil, porque tem uma coisa importantíssima, né, Rinaldo? O limite do meu corpo. Qual é o limite do meu corpo? Né? O que é esse santuário? Quem é que tem permissão para pôr a mão em mim? Quem é que pode, né? Cadê o meu limite? Né? Quando a gente tem muitos trabalhos em SE, onde a gente começa a trabalhar esse lugar do limite. Porque o que é? Eu até busquei, né? Eu gosto dessa coisa das palavras, que elas têm uma força, né? Abusar, né? É se valer excessivamente, é aproveitar é explorar, é fazer uso desmedido, é ultrapassar os limites, né? Então, eu tenho um limite aqui. Então, muitas vezes eu trabalho com os pacientes, onde é que é o limite? O limite para algumas pessoas é aqui, né? O limite às vezes é aqui, aí para outras é aqui, para outras é aqui. E por que alguém pode desrespeitar o meu limite? Por quê? E aí também faço uso de como é que eu desrespeito o limite do outro, né? Então, isso também parte de um lugar onde eu tenho que ver a mim e ver o outro. Cadê? Não tem como. Essa coisa de ultrapassar esse limite devastador, é devastador, né? Então, devasta e traz dor, né? Então, eu acho que é com calma que a gente vai olhar para isso mesmo. Eu acho que tem pessoas que têm uma resiliência maior, que vão conseguir, mas dentro do que eu tenho trabalhado é algo que fica ali cutucando. Eu concordo com você quando você fala disso. Tá bom, peraí. Né? Essa coisa também de pessoas vitimistas que ficam lá, porque fulano me fez isso, a minha vida é essa. Sempre o outro é o culpado, né, por tudo que me acontece. O outro é o responsável, eu não sou. Eu sou a vítima, eu fico nesse lugar de vítima e, de fato, isso não vai fazer ninguém andar, porque eu estou aqui, né, olhando para baixo, para onde leva o meu olhar. Se o meu olhar leva para esta pessoa também, que é o que a gente fala o tempo inteiro, quando eu consigo, algo que eu não quero ver, porque, claro, um abuso é algo que eu não quero ver essa pessoa, eu quero que ele saia daqui. A hora que eu consigo olhar para esta pessoa, quando eu consigo olhar, é aqui, é com dignidade, né? É com dignidade. Então, eu acho que aí a gente pode ter uma conversa, né? Quando eu resgato a minha dignidade, quando eu resgato o meu lugar, que a gente fala tanto lugar de força, né? Então, eu acho que é preciso fazer essa caminhada assim e cada um vai conseguir, dentro das suas estratégias e do que pode buscar, né?
É verdade. lidar com essas questões. E é como a Tá. gente pode fazer a prevenção nas escolas. Eu acho que esse é o grande, esse é o grande Puxa, isso trabalho é a fazer, né? fundamental, Eu sim. acho que esse é o trabalho que a gente pode fazer conversando com pais e mães. Uhum. Agora, em famílias menos estruturadas, a gente pode fazer isso na escola. É, e aí, como fazer isso, né? Essa foi uma pergunta que apareceu naquela live sobre sexualidade infantil. E Uhum. aí eu volto a reconhecer o mérito que eu achei que o René falou faz muito sentido. Ele falou assim, olha, falava muito em relação aos pais, mas isso também se aplica na escola, naquela escola bem pequenininha, na creche, na educação infantil, que é possível o educador, na hora em que ele está ali passando algumas noções de higiene muito, muito básicas. Olha, Uhum. menino, percebe? Menino faz xixi em pé, menino faz xixi sentado. O menino, ele balança lá o bilau dele, né? A menina já usa um papel e ela limpa. Né? Às vezes, nesse momento de que se trata da questão básica da higiene, você pode falar exatamente essa questão que você comentou, de que existem aquelas partes do corpo que são as partes íntimas, né? Mas ali é um lugar que tem que ser muito bem cuidado. E a escola, assim como seu pai e sua mãe, eles podem te ajudar a descobrir maneiras de lidar com isso, mas o importante mostrar para a criança, primeiro, que existem algumas partes ali que são só dela. Né? E que, Uhum. assim, você é filha do papai, é filha da mamãe, mas o corpo é seu. Né? O corpo é só seu. Né? E se você viver alguma situação que está criando algum desconforto, diga não. Diga não e procure a professora, procure a coordenadora para explicar, porque a criança, às vezes, ela pode, mesmo que inconscientemente, ela sabe quando aquilo tá esquisito, está criando um desconforto. Né? Isso ela já Uhum. ouviu do adulto, a professora, na hora que estava lá no cocô dizendo, olha, se você se sentir desconfortável, diga não e procure um adulto. É uma forma de, desde muito lá atrás, na hora que vai escovar o dente, a boca também é um lugar íntimo, né? Tem os lugares Uhum. ali que são só seus. Né? E você É uma educação já aí, é né? uma Uma prévia. educação sexual no sentido assim, Uhum. e que você vai falando de maneira natural, né? Na linguagem da criança, na medida que ela Uhum. você vai reforçando. Por quê? Porque na hora que alguém, um colega ou uma pessoa maior, ou, tal, ou até mesmo um adulto, for pedir para olhar aquilo, se ela já viu uma professora, que é uma referência que ela respeita. A criança respeita, depois de pai e mãe, é professora. A Né? Em professora, primeiro sim. lugar é pai e mãe, mas depois é a professora. Se a professora, né, dá esse relato para ela, dá isso no segundo ano, no terceiro ano, vai dizendo, na hora que alguém pede para ver, na hora que alguém pede para encostar, e ela já tem esse registro de que se você está desconfortável, diga não, não. Né? Eu acho que essa é uma forma que a professora pode, assim como os pais podem, desde o início, né, lidar com esse conceito que você falou dos limites. O corpo, ele é sagrado, e especialmente algumas regiões ali são protegidas e não é para, Uhum. né, acontecer nada que não queira. E também, às vezes tem muito em família, mas pode acontecer também na escola, que assim, alguém faz uma brincadeira mais desagradável, chega e dá sei lá, um beijo muito melequento, uma professora mesmo, chega e a criança não gosta e sai. Né? A outra professora afirmar o direito, né? Dizer, tá certo, você não precisa de gostar disso. Né? Você tem o direito de não estar satisfeito com isso, dizer para outra professora, olha, é o jeito dela, mas ela não se sentiu bem, né? Mas, principalmente, para a criança,
ter uma chancela de que isso não é uma bobagem, que ela tem o direito de dizer, não, não quero esse beijo melequento, né? Isso também vai reforçando, né, na criança essa possibilidade dela, lá na frente, quando algo acontece, ela dizer não e procurar um adulto para falar, olha, estranho, aconteceu isso comigo. Ela tem essa segurança de que ela não vai ser culpabilizada. Né? Me ocorre dizer isso, não sei o que você acha. Não, eu acho que é super importante, sim, como esse cuidado, né, de que a criança, a partir daí de idades muito precoces, assim, dentro do possível, possa começar a compreender, né, o corpo, o que pode, como é que pode, sem tirar, porque aí a gente vai confundir aquilo de como é olhar, porque é brincadeira, né? Que um olha o do outro, tá, né? Aquilo é curiosidade, né? Não é sexualidade, não, tá, não, mas tá curioso, o que é, como é que é o seu, como é que é o meu, né? E acho que também quando você fala dessa coisa do beijo melequento, né? É comum com os pais de crianças pequenas que chegue alguém, ele fala beija fulano, né? Puta, a criança não quer. Ela não, a última coisa que ela quer é ser abraçada com aquelas bochechas que faz aquele negócio assim, e o pai fala, vai, aí ele fica todo feliz, porque pega a criança, sacode, vira do avesso, e essa criança fica, né? Quando esses pais podem também, e acho que isso é uma coisa de nós brasileiros, que somos mais do tato, do afago, do afeto, né? Mas, sabe, de se permitir cuidar do teu filho, calma, sabe? Peraí, não é com todo mundo que ele tem que ir, porque, claro, essa criança também vai dar notícia de você vai ficar esperto se ela se aproxima mais daquela pessoa, menos, qual é a relação dela com essa pessoa, o que é. Claro, tem diferenças entre tias, qual é a tia que é mais assim, a tia que é mais assado, né? Um avô, a avó. Você poder olhar para o teu filho, não a partir desse lugar de adulto, e você tem que fazer isso, e você tem que fazer. Não, deixa ele circular, que ele vai dar toda a notícia. Se a gente deixar olhar e observar as crianças com bons olhos, como todo mundo quer ser visto e quer ser bem visto e bem quisto, né? Então, a gente vai descobrir muita coisa. Se sair desse lugar, né, de que não tem que ser assim, vai dar benção para fulano, né? O tio põe no colo, o outro fala, só olha, só mapeia, né? Não é perder tempo, ganha tempo olhando para o seu filho, né? Ganhar tempo olhando, porque realmente é ganhar tempo, né? Quando a gente se dedica a olhar para os filhos, e mais que isso, quando a gente, além de olhar e detectar coisas que não estão indo bem, que a gente possa fazer as mudanças necessárias, né? Porque, às vezes, ou então também é como você disse, se vai aceitar que, olha, tá bom, eu vou ficar nesse casamento, esse casamento é tumultuado, tem muita briga, tem agressão física, mas eu não consigo sair desse. Tudo bem. Qual é a conta? Né? Qual é a conta? Está disposto a pagar a conta? Tudo bem. Né? Tem gente que realmente é aceitar que não é possível. Né? A gente só faz o que pode fazer. Essa coisa da educação sexual é claramente o papel prioritário dos pais, né? Dos pais, né? Do pai e da mãe. Né? Agora, a gente sabe que, às vezes, principalmente em escolas lá dentro da favela, não, tem que ter. Parentes, às vezes não tem nem pai, a mãe também não está presente, e a escola ocupa um pouco esse lugar. Então, se a professora fundamental, né? se sente, né, nesse lugar confortável de ajudar, né, com esse processo de educação dos limites, de dizer que o corpo é seu, é importante. Outra coisa que você falou é que só reforça essa ideia de que, se você está desconfortável, diga não. Né? Porque as brincadeiras sexuais e as curiosidades, se elas acontecerem, aí até para os pais, é super natural, não é nenhuma questão. Né? Assim, como lidar com isso naturalmente, né? Para não fazer alarde e tal. Assim, na escola do meu filho, aconteceu uma situação que a coordenadora me falou, que eu gostei muito da forma como ela resolveu lá. Numa brincadeira de recreio, ela se deu conta de que numa das casinhas lá tinham
um menino deitado numa cama e 3 meninas fazendo massagem nele. Aí ela viu aquilo, chegou para ele e falou assim, olha, aqui não é lugar para isso. Vamos voltar para a sala. Eu gostei dessa abordagem de que não está certo o que não está errado. Mas só não é lugar. A escola não é o lugar para isso. Né? Foi uma forma que a escola, naquele momento, já eram crianças maiores assim. Quantos anos? Olha, fundamento devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos, já tem muitos anos, né? Já nem me lembro bem, mas era uma idade assim, de que eu gostei da forma de fazer. Você não critica, você não julga que é certo ou que é errado. Mas a escola tem uma lei. E a diretora tem todo o direito de entender... Dentro das regras da escola. Exatamente, a regra da escola. Mas, enfim, né? Não tem escola perfeita, não tem... o que a gente pode, eu acho, que é perceber o quanto esse olhar do não julgamento, mais uma vez, não significa eximir o outro da responsabilidade. Não julgamento é eu também tomar a responsabilidade de aprender com as situações que a vida me oferece, que é um pouco o olhar assim, do mediador, né? De se entende. Mas sabendo que em algumas situações muito traumáticas de abuso, às vezes isso não se torna possível. E às vezes é isso mesmo. Sim, eu acho que é bem tratar como cada caso é um caso, né? Cada história é uma história, cada família é uma família, e como o que serve para um não serve para outro, o que é trauma para um não é trauma para outro. Então, acho que é a partir desse olhar que eu acho que é muito amoroso mesmo, né? E sem julgamento, que o que serve para um não serve para outro, e ponto, né? O que o que um dá conta de fazer, o outro não dá também, né? Então, que a gente possa ter esse... porque senão fica parecendo que tá bom, vamos olha, né? Vida que segue, vamos embora, né? Passa por cima, engole, e puxa vida, e é o que quando a gente fala da sintomatologia, da psicossomática, né? E usam-se esses jargões, né? Se eu engoli um sapo hoje, né? Imagina como é para digerir. Né? Essas expressões que a gente tem no cotidiano e que engolir sapo demais adoece. Acho que um só já adoece, imagino muitos, né? E dependendo do sapo, então. Mas eu acho que o importante é acolher, né? É o que você falou, né? Acolher a vítima, apoiar a vítima naquilo que ela quiser, seja ir na polícia, seja não ir na polícia. Eu acho que esse acolhimento, essa coisa que a gente vê, que eu vejo você, né? Eu vejo a sua dor. Então fala, né? Muito bem, temos perguntas. O que você quer fazer? Você é o youtuber. Houve aqui, ó, no final, agorinha, entrou uma pergunta da Edna Schutz, uma pergunta. Hoje, minha prática, perguntar para a criança se posso abraçar ou dar um beijo. Se a criança diz não, é não. E, por vezes, mãe ou pai querem insistir que ela receba o abraço. E eu respondo, está tudo certo. Né? Eu acho Olha aí que ótimo. Eu acho que é um grande desafio para os pais olharem para o corpo dos seus filhos bem pequenos, com a responsabilidade que eles têm de ser uma referência, de acolher o direito do filho ou da filha, dizer não, até para o afeto. Sim, mas e olha que coisa madura, né? Que coisa linda de um adulto que olha para esta criança. De fato, ela está vendo esta criança quando ela pergunta para ela: eu posso te dar um beijo, um abraço? Né? Ela está vendo esta criança e a criança vai dizer: não, puxa, ela não quis me dar, não acredito, não. Tá bom, meu lindo, eu mando para você, porque está dentro desse lugar onde o adulto se coloca, né, perante esta criança e diante da vulnerabilidade dela, que não é o que impera, não é o que o adulto quer que impera. Tem aí alguém precioso, em crescimento, né, desabrochando, que precisa de cuidado, de carinho. Então, assim, que lindo,
Muito legal se todo mundo pudesse fazer isso, né? Porque, de fato, ela está olhando essa criança, ela está vendo essa criança, né? Coisa que, às vezes, os pais não conseguem ver. Ficam envergonhados. Ai, que vergonha. Não abraçou, não quis ir. Quando a criança, de repente, estava numa outra situação. Estava lá super quentinho no colo da mãe, vinculado, numa situação de estresse. Agora, também falando disso, né, dessas situações que a gente está olhando nesse momento para as crianças, do que vai vir depois da pandemia, com esse lugar onde as crianças estão muito com pouca gente em casa, né, com esses meses, às vezes sem ver os avós por conta da transmissão, porque o pai ou a mãe saem para trabalhar, já tem histórico de crianças que estão com medo de pessoas e com medo de cachorros, né? Com medo de sair, de que não encosta. Imagina o que a gente vai ter por aí. Por um lado, se a gente fala de toque, de abuso, de algum modo as crianças também estão aprendendo que esse negócio de encostar não... Oi, peraí, você pode me contaminar. Não me encosta. Mas... né? De algum modo, é um aprendizado também. Um pouco desse limite do corpo, né? Eu acho que isso é fundamental para qualquer um. O limite... O limiar do meu corpo. Onde é que eu começo, onde é que eu termino, né? Para ter essa... Você que fez terapia haitiana há muito tempo, sabe como é que é essa história. Mas eu acho que essa conquista do movimento feminista, que é muito legítima, do não é não, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar isso para as crianças também. Não é não. Lógico. Né? Não é porque ela não consegue... A criança, às vezes, tem mais facilidade até de dizer não, mas quando o pai ou a mãe, às vezes, até, de certa forma, faz uso disso, né, para agradar e tal, aí já vai desde cedo confundindo na criança essa coisa do que não... Sim. Que não... As mentiras, né? Então... Que pode fazer para agradar ou para ganhar uma coisinha a mais, enfim. E o medo de ser rejeitado, subterfúgios aí. É verdade. Tem muita história. Muito bem. Mas a gente está avançando, né, Rô? Eu acho que sim. O movimento feminista tem pautado muito essa questão do abuso. Algumas pessoas falam, tá, mas é muito exagerado e tal. Eu digo, olha só, é só você olhar que a história ela funciona por pêndulos. Né? Você nunca chega no meio termo. Sim, é necessário. Foram tantas décadas, tantos de milênios, boca fechada, né? Abusos, né? Não precisa de ir muito longe. Se você há 3 gerações atrás da gente, o abuso era quase que, né? O cara morava na fazenda, tinha lá, às vezes, uma menina bonitinha, era ela ali. Isso vem desde que os portugueses, isso vem da história da humanidade. Então, e continua, né? Mas agora eu acho que, né, o movimento feminista tem esse mérito. Esse caráter, politicamente, ser agressivo também. Você quer experimentar, mas você pode, nas redes sociais, amanhã você fica com essa carinha do chefe bonzinho, com a pergunta que surgiu lá do assédio, do chefe que todo mundo elogia, ele corre o risco de, nas redes sociais, ele ter a denúncia de que ele fez isso, aquilo, e a pessoa, e a vítima terá apoio das mulheres e de homens, de amigos. Então, hoje em dia, as pessoas que querem se colocar nesse lugar de abusador ou de assediador, elas podem até fazer, mas elas podem ter consequências que antes não tinham. E isso eu acho que... Com toda certeza. Talvez a gente chegue num equilíbrio, mas eu acho que ainda vamos ter muita luta aí, vamos ter muita guerra. Sim, e aí que penso com essa coisa que os pais possam confiar no que a criança traz, né? Porque essa criança, que ela possa ser escutada. Da mesma maneira que a garota, quando diz, olha, fulano está fazendo isso comigo, a denúncia, né? Essa denúncia, essa coisa de trazer à tona, de tirar debaixo do tapete, de trazer, que tá bom, vai gerar conflito, vai gerar, porque claro, não, o conflito é sempre meio mal visto, porque dá confusão, mas o
fica esse vulcão todo em erupção aí, né, que uma hora explota, né? Então, que as crianças possam ser ouvidas e que elas possam ser ouvidas de um lugar de confiança, né? Que os pais acreditem no que elas estão falando. E que eu até vi, não sei se você chegou a... Tem uma questão que há pouco tempo, acho que uns 15, 20 dias, de alunas que estão sofrendo assédio, né? De professores. E aí elas até, no mundo todo, lançaram uma hashtag, que acho que é uma hashtag Exponed, uma coisa assim, e que elas então começaram a trocar informações de meninas que são assediadas por professores. Não sei se você chegou a ver isso nas Não. universidades, nos colégios, é uma coisa que estava rolando, eu vi hoje até. E é legal também, né? Você vê como a coisa vai girando e que vão surgindo novos movimentos. E eu sempre acho que esse movimento, né, de se colocar algo que se põe em movimento numa marcha para percorrer, para ir para novos caminhos, acho que funciona. Isso, eu queria agradecer muito a todas as participações que tivemos, muitas. Eu não vi, vou ver depois. Aqui, manda tudo para mim. Vai estar lá, eu vou te marcar lá no YouTube. E que bom que eu consegui abrir aqui para a gente envolvê-las. Sim. Agradecer demais a você também por ter aceito aí o convite. E seguimos a caminhada aí juntos e distantes em casa, né, Rô? Mas nos cuidando, né? Para encerrar isso. Oi? Passo a palavra para você fazer o encerramento. Muito bem. Eu também vi aqui passando as pessoas que você foi falando. Super agradeço por virem com a gente para essa conversa, né? Para nos apoiar, para também nos dar um pano de fundo aqui para todas essas falas, esses relatos que surgiram. E é muito bom. Eu sou um pouco reticente, eu era bem reticente com essa vida online, para ser sincero, falava, puxa vida, como é que é isso, esse atendimento online? E tem sido uma surpresa, né? Tem sido uma surpresa. Então, aquela coisa que a gente fala, não, dessa água não beberei, já estou bebendo de jarras, assim, achando que funciona muito, seja na constelação individual, seja na constelação, né? Quando eu vi você trabalhando e fazendo. Então, a gente fala desse campo e desse lugar do atendimento médico que tem funcionado tanto, né? Psicológico, enfim, eu acho que é um novo tempo. Eu comentei hoje com você que a gente acho que pode nesse momento, acho que para mim é como se assisti outro dia, né? A troca dos lampiões pela energia elétrica, eu acho que a gente está presenciando esse momento, né? Uma grande mudança no mundo. E então eu também quero agradecer muito as pessoas que puderam vir e partilhar, e um agradecimento especial a você por esse teu carinho, esse teu olhar, esse teu trabalho tão lindo, que vai abrindo portas. E também queria falar do teu livro, acho que seria muito legal que as pessoas pudessem... Acho que é o único livro no Brasil, né, que fala desse trabalho sistêmico nas escolas. Acho que é bem legal que as pessoas possam ver. Dá para ver? Isso, Mediações Sistêmicas nas Escolas, né? De Rinaldo Almeida. É isso aí, muito Obrigado, bom. Querida. Teve pessoas aqui já se despedindo, Roberta Machado, Rosana Cristina Auxiliadora, eu acho que eu não li o nome delas antes. É isso, Rô. O bom muito bem, é que beijo para todo mundo. E o bom dessas lives é que a gente revê as amigas, e aí fica aí conversando. É isso, né? Pois é, foi muito lindo, muito bom. Espero que a gente possa aí ter botado uma sementinha nessa nossa fala. Muito bem, querido. Beijo, Beijo então. para todo mundo. Beijo para todos também, verdade.